Deus seja louvado. Amém. Livro de Juízes, irmãos. Juízes capítulo 16, versículo 12. Juízes 16, versículo 12. Se todos acharam, irmãos. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A partir do versículo 12. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu todo o seu coração. E disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhes descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito o Senhor. Irmãos, palavra que o Senhor mandou hoje, irmãos, para nós, palavra das nossas particularidades e dos nossos segredos com o Senhor. Olha que o Senhor mostrou a palavra, irmãos. O Senhor mostrou também que cada um tem as suas particularidades, tem aquilo que o Senhor, que é algo único entre cada um e o Senhor. É algo único que cada ser humano que serve ao Senhor aqui nessa terra tem com Deus. É uma ligação diferente que eu não consigo explicar a minha, e a cada um, se fosse contar, não ia saber explicar como que se consegue ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. E assim aqui, irmãos, nós vemos como aconteceu com Sansão, como Dalila, irmãos, usado, irmãos, pelo adversário, tanto afligiu, irmãos, molestou ele todos os dias, em todo momento que ela podia, irmãos, estar falando na cabeça dele
Ali estava Dalila fazendo o papel do adversário que hoje faz nas nossas vidas, irmãos. Encontrava, irmãos, com ele, estava com ele. Ah, mas você não me conta o verdadeiro segredo seu com o Senhor. Ah, você não me fala, você fala que gosta de mim, mas não me mostra como é. Glória ao Senhor. Hoje nas nossas vidas, irmãos, é a mesma coisa, só que em situações diferentes, irmãos. Aqui não é mais um relacionamento de amor, de homem e de mulher, mas é um relacionamento de vida eterna. Um relacionamento, glória ao Senhor, que o adversário tenta tirar de nós, irmãos, a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, glória ao Senhor, aquilo que só nós e o Senhor sabe, irmãos, que está dentro de nós. E ele fica assim, não, porque isso não tem problema, não, porque faz isso, não, porque fala isso, não, porque vai a tal lugar, não, vai, você pode ver isso, tal coisa e tal coisa, glória ao Senhor. A todo momento, irmãos, chega uma hora que nós estamos afligidos, que nós estamos com o coração perturbado, irmãos, de tanta guerra, de tanta angústia, de tanto que o adversário fica na nossa mente, irmãos, jogando seta, glória ao Senhor, santo é o Senhor. Mas assim como Sansão, irmãos, tinha nas suas mãos, irmãos, o poder de se livrar daquilo, irmãos, o poder de deixar o adversário falando, o poder de não ouvir as palavras bonitas de Dalila, glória ao Senhor, o poder de sair daquele lugar, de sair do meio dos filisteus, glória ao Senhor. Olha quanta obra que o Senhor já tinha feito na vida de Sansão, irmãos, quanto sinal, irmãos, que aquele homem já tinha feito no meio do povo de Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Não, irmãos, ele quis lutar. Ele quis ali, irmãos, glória ao Senhor, como se fosse algo rotineiro da sua vida, contar um segredo que ele tinha com o Senhor, contar algo, uma particularidade dele com o Senhor. É como se nós hoje, irmãos, cedesse ao adversário aquilo que ele nos pede, ceder ao adversário, irmãos, aquilo que é a guerra dele contra nós. Glória ao Senhor. Nessa palavra, irmãos, o Senhor faz claro em te dizer assim: não ceda ao teu adversário, não abra a tua boca, glória ao Senhor, não fale, glória ao Senhor, aquilo que ele quer ouvir, não vá ao encontro dele, glória ao Senhor, irmãos. Como que é o encontro do adversário, irmãos? É ceder as palavras dele, é ceder, glória ao Senhor, aquilo que ele está falando na nossa cabeça, é fazer aquilo que ele quer que nós façamos e que nós sabemos que é errado, irmãos. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. A partir daquele momento, irmãos, em que Sansão deu ouvido ao adversário, o Senhor se retirou dele. Está escrita a palavra aqui. O Senhor se retirou dele, e a força que ele tinha já não tinha mais. A hora que ele deu ouvido ao adversário, irmãos, que ele tomou uma decisão, que ele entregou um segredo dele com o Senhor, que ele cedeu às tentativas, o Senhor se retirou dele. Ele ficou por conta própria, glória ao Senhor, ficou ali à mercê do adversário, à mercê do que o mundo ia fazer com ele. Não importava, irmãos, o que ele fez com os filisteus antigamente, não importava aquilo que eles venceu com a queixada do jumento, nada, irmãos. Ele simplesmente virou um homem comum na mão do adversário, uma mulher comum na mão do adversário. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, quando você toma uma decisão de ir para o lado do adversário, irmãos, de entregar as fraquezas, irmão, glória ao Senhor, de repente, irmãos, fazer aquilo que está na tua mente, que é seta, você sabe que é o adversário lutando contra você, irmãos, glória ao Senhor, para fazer, e você toma esse partido, irmãos, não importa a sua história para trás, você estará à mercê do adversário. O adversário, irmãos, não perdoa, glória ao Senhor. Por conta de dinheiro, irmãos, essa mulher vendeu aquele que entregou o coração, aquele que entregou algo que ele tinha de mais precioso, que era algo entre ele e o Senhor Deus. Glória ao Senhor. Ele entregou, glória ao Senhor, por amor, irmãos. Glória ao Senhor. E ela o vendeu por dinheiro. Ela não se preocupou com a sua vida, o que ia falar. Irmãos, imediatamente os filisteus arrancaram os olhos de Sansão, irmãos, na maldade, no puro ódio. Glória ao Senhor. O que é a nossa vida hoje, irmãos? Se o Senhor se afastar de nós, se o Senhor sair da nossa vida, o adversário nos engole vivo, irmãos.
Glória ao Senhor. Não vai acontecer daqui 2 anos, 3 anos. Não, eu vou viver nessa terra, ainda bem. Não, irmãos, glória ao Senhor. Aqui foi imediatamente. A hora que as tranças, o cabelo de Sansão foi raspado, que as forças dele foi embora, o Senhor se retirou dele, o soldado se apoderou, irmãos, pegou ele, amarrou, arrancou os seus olhos, irmãos, riscou ele, colocou ele num cárcere, irmãos, preso, glória ao Senhor, ali como um escravo, glória ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, te diz o Senhor por esta palavra. Todos aqui, irmãos, todos nessa graça, sabem muito bem discernir a voz do adversário com a voz do Senhor. A voz do Senhor é mansa, a voz do Senhor é amorosa, a voz do Senhor, irmãos, é aquela que ensina o caminho da verdade. A voz do Senhor nunca vai te falar, faça isso e é um negócio para o mal. Vai por esse caminho e é um caminho errado nesta graça, que vai contra a palavra. Nunca, irmãos, o Senhor vai confirmar algo que vai contra a sua palavra, irmãos. Nunca o Senhor vai confirmar algo que vai contra os ensinamentos que aqui está escrito, irmãos. Nunca, glória ao Senhor, não. Mas eu, irmãos, conheço a voz do Senhor. Foi o Senhor que confirmou. Não, irmãos, se for contra a palavra, está fora. O Senhor não confirma. Se for contra os ensinamentos, está fora. É o adversário. Mesmo que você queira fazer ir por este caminho, te diz o Senhor, se atenta. Usa a tua esperteza aqui, que ela não basta ainda contra o adversário, mas um pouquinho você consegue imaginar, raciocinar, que a minha palavra está acima de todas as coisas, nada que não esteja escrito aqui, glória ao Senhor, eu vou confirmar o ao contrário na tua vida, glória ao Senhor, santo é o Senhor. Então, irmãos, está aqui a palavra nos alertando, nos ensinando, nos ademoestando, irmãos, não deixe, não entregue, não se deixa seduzir, irmãos, por belas palavras. Dalila enfeitou e falou, porque você não gosta de mim, você esconde o teu coração para mim, glória ao Senhor, porque eu estou aqui já há tanto tempo, e você já me contou 3 mentiras, glória ao Senhor, e nada é ao caso de você me contar da sua força, todo, irmãos, com carinho, com amor, com floreado, para tentar arrancar de Sansão aquilo que ele tinha de mais valioso entre ele e Deus. Glória ao Senhor, te diz o Senhor por esta palavra. Não se deixe enganar por palavras bonitas, não se deixe enganar por palavras amorosas, glória ao Senhor, que na verdade querem arrancar os teus olhos. O que significa isso, irmãos? Te cegar para a graça, glória ao Senhor. Você não enxergará mais o caminho da salvação, o caminho da graça. Sansão perdeu aqui, irmãos, aquilo que ele tinha de precioso, a sua força e os seus olhos, glória ao Senhor. Irmãos, se nós perdemos a nossa força de congregar, se nós perdemos a nossa força de servir a Deus, se nós perdemos a nossa força, glória ao Senhor, de caminhar, mesmo que de passinho em passinho, um dia de cada vez, irmãos, o adversário vem, arranca os nossos olhos e nós não conseguiremos mais enxergar o caminho da salvação. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Bendito é o Senhor. Mas se você ficar aqui, irmãos, debaixo desses ensinamentos, debaixo daquilo, irmãos, que o Senhor já nos tem ensinado, nada muda na sua obra, irmãos, na sua graça. O Senhor está aqui todos os dias, o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor está conosco no sono profundo. Só que quando nós acordamos, irmãos, há uma confusão dentro de nós. Quando nós acordamos, nós tomamos essa consciência, o nosso cérebro retoma, glória ao Senhor, e aqui nós ficamos confusos. O que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? Glória ao Senhor. Te diz o Senhor, conserva a paz, que foi o meu conselho lá no começo deste culto. Conserva a paz, baixa os teus pensamentos, está tudo no meu controle, vai vivendo dentro da minha graça,
vai vivendo dentro da minha doutrina. Glória ao Senhor. Senhor, mas eu não vejo algo mirabolante na minha vida. Senhor, parece que eu vivo uma vida comum, que diferente de alguns crentes aí, diferente de alguns testemunhos. Te diz o Senhor, não importa. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Glória ao Senhor. Se o Senhor te levar assim até o fim dos seus dias, você trabalhando, congregando, comendo e dormindo, irmãos, e servindo ao Senhor sem algo de sobrenatural acontecer, e chegar o dia do Senhor te recolher, está tudo bem se nós voltarmos para o céu, irmãos. Por que que nós se preocupamos com coisa que não é para se preocupar, te diz o Senhor. Glória ao Senhor. É perigoso, irmãos. Ainda pensamos assim, não, mas eu queria que acontecesse isso. Eu já ouvi testemunho assim, assado, irmãos. Cada história é uma história. Não se atribui. Continue no caminho que o Senhor te quer. Se o Senhor está conduzindo dessa maneira, irmãos, se o seu barco está navegando em águas calmas, dê glória a Deus. Os irmãos creem nisso, irmãos, que tem gente que se incomoda porque o barco está navegando em águas calmas. A pessoa fica preocupada porque a vida dela está navegando em águas calmas. Está tudo bem, o Senhor está soprando o teu barco, o Senhor está te levando avante. Não queira tribulação, irmãos. Não queira algo... Não, irmãos, continue assim. E se você está no mar turbulento, se você sai de uma onda alta e entra num vento temeroso, glória ao Senhor, te diz o Senhor, batalha para você ir para águas calmas também. É lá que o crente sobrevive, irmãos. Porque aqui é muito alto e baixo. Aquele que almeja só, irmãos, é perigoso. Só coisas grandiosas, só coisas sobrenaturais. Não, irmãos, que nós não devemos buscar algo para a nossa vida, glória ao Senhor, que não há risco para nós, glória ao Senhor. Mas eu digo, irmãos, que tem gente que quer viver no limite. E o alto e baixo é muito perigoso, irmãos. Porque uma hora você está lá nas nuvens, na outra hora você está na beirada do penhasco. Tomem cuidado. Prefiram viver, glória ao Senhor, aonde? Em águas calmas. Que o Senhor vai guiando o teu barco, você vai enxergando o horizonte, glória ao Senhor. E um dia de cada vez nós vamos vencer, irmãos. E um dia de cada vez, irmãos, nós vamos chegar no reino da glória do Senhor. Glória ao Senhor. Não vamos, irmãos, nos entregar como Sansão. Não vamos dar ouvido ao nosso adversário, irmãos. Não vamos dar ouvido a palavras doces, mas que no final, irmãos, palavras amorosas, mas que no final contradiz a palavra de Deus. Vamos ficar, irmãos, naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor nos coloca, naquilo que dentro, irmãos, dentro da tua casa, nas suas leituras diárias, irmãos, no teu costume de ler a palavra, você passa por um trecho e fala, louvado seja Deus. Que trecho maravilhoso, glória a Deus, que palavra maravilhosa, que ensinamento que tem aqui, glória ao Senhor. Assim, irmãos, glória ao Senhor, nós vamos vencer o nosso adversário aqui. Não importa que ele seja mais perto, não importa que ele use palavras bonitas, nem palavras amorosas, mas contra a verdade, irmãos, está nos mistérios. Ele fala, irmãos, 9 verdades e uma mentira. E aquele que tem a luz de Deus, que está, irmãos, glória ao Senhor, antenado para as coisas espiritual, vai enxergar a mentira no meio dessas verdades e vai fugir do caminho do adversário. Glória ao Senhor. Essa é a palavra, irmãos. Deus seja louvado. Amém.